Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos. Hoje em especial para falar desse filme aqui, The Man from Earth, O Homem da Terra, de Richard Shankman, a direção, né? E o roteiro do Jeremy Bixby. Jeremy Bixby, que era roteirista da grande série Star Trek, né, dos anos 60, que concluiu esse roteiro em 1998 no seu leito de morte, né? Bom, antes de entrar para falar desse filme propriamente dito, eu gostaria de falar que esse meu canal, o canal da Vivega, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, onde dois amigos meus têm um projeto de pegar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizar para a venda em todo o território nacional, em todo o Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da página do Instagram deles, do Sebo Só Pepitas. Vale muito a pena, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, o cinema, o teatro, são coisas que nós gastamos para ficar mais rico, né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais, né? Bom, eu tenho alguns lembretes aqui sobre esse filme. Esse filme ele é estrelado pelo David Lee Smith. David Lee Smith, que é um ator que eu achei ele muito parecido, a sua fisionomia, assim, com o Robert De Niro, ainda jovem, no filme Taxi Driver. Tem cenas que ele lembra muito o Robert De Niro, né? Esse filme aqui é um filme de 2007. Ele é um filme que não veio para o Brasil. Eu consegui baixar ele da internet e eu fiz essa capa dele mesmo. Consegui achar a capa também e tal, em DVD. Mas vocês encontram fácil para baixar da internet o torrent, né? E ele tem completo legendado no YouTube também, né? Bom, o que consiste esse filme? The Man from Earth, de 2007. O Homem da Terra, né? É a história, basicamente, de um professor de história conhecido chamado John Oldman, que é o David Smith, né? John Oldman faz um trocadilho com esse sobrenome Oldman, homem velho, né? Velho homem, John Oldman. Eu já vou explicar por quê. Que ele está, no começo do filme, organizando suas coisas, empacotando suas coisas, porque ele está de mudança, colocando na sua caminhonete. E um grupo de amigos que era para ter a festa de despedida dele, todos eles professores universitários, como ele não compareceu na festa, vão até a cabana dele para fazer uma surpresa. Levam um bolo, levam comida, levam uísque, né? E esse filme aqui teve uma continuação patrocinada pela Johnny Walker, né? Que faz também trocadilho com o nome dele, de John, né? Que é o Johnny Walker, aquele que caminha, aquele que está sempre caminhando, né? Até remetendo ao conceito de nomadismo. Já vou explicar por que tem a ver com isso, né? Bom, então o John Oldman, então, ele está empacotando as coisas e chega um grupo de amigos, que é o Dan, um professor de antropologia, o Harry, um professor de biologia, o Art, um professor de arqueologia, a Edith, que é uma professora de literatura cristã devota, né, religiosa, né, e a Linda, que é uma estudante que tem um affair, né, tem um caso com o Art. Uma estudante que faz perguntas meio óbvias. O filme é baseado em diálogo, né? Tem poucas cenas de ação e poucos planos. Basicamente é fora da cabana e dentro da cabana, na sala deles da cabana ali, né? Bom, então eles se reúnem todos na casa do John Oldman, né? Na cabana do John Oldman. E aí o John lança um desafio para eles, uma pergunta desafiadora para eles. O que vocês achariam? Vocês achariam possível um homem ter 14 mil anos? E aí o professor de antropologia fica instigado, de arqueologia também e tal. E aí vai gerando uma discussão em torno disso, né? Como que um homem poderia sobreviver por 14 mil anos? E ele vai falando ao longo dessa discussão que ele tem 14 mil anos. Por isso chama o Homem da Terra. Ele seria um homem primitivo desde a época do Holoceno, né? Pesquisando um pouco até sobre esse tema, eu recomendo o livro do Yuval Harari, O Sapiens. Embora esse livro aqui tenha tido algumas controvérsias
com a academia. A academia criticou muito esse livro por ter algumas passagens meio senso comum ou até erradas no que diz respeito aos Sapiens, mas eu recomendo veemente a leitura do Harari. E o John Oldman, então, ele seria então um homem de Cro-Magnon, um homem de Cro-Magnon, né? Um homem de Cro-Magnon. Os Cro-Magnon são aquelas versões dos seres humanos que são muito parecidas com os Sapiens, né? São as mais próximas dos Sapiens, teriam uma mesma caixa craniana e mesmo com o córtex desenvolvido e tudo mais, que teria extinguido os homens de Neandertal. Os homens de Neandertal e os Cro-Magnon, eles viveram simultaneamente junto com os Sapiens, só que depois apenas os Sapiens vão sobreviver. Mas nós Sapiens temos genes dos Neandertais e dos Cro-Magnon também. Não foi eles não desapareceram por completo, eles foram integrados nos Sapiens, e principalmente nos Sapiens da Europa e do Oriente Médio, né? E de algumas partes da Ásia. Porque o sapiens é o africano, né? É o africano. E o Neandertal viveu nas regiões da Europa, né? E do Oriente Médio, né? Dizem que as pessoas ruivas, elas têm genes muito fortes de Neandertais, né? Seria uma herança da época dos Neandertais, né? Bom, e aí com o tempo ele vai falando que ele tem 14 mil anos, né? E aí os seus amigos começam a ficar meio preocupados com isso, se ele está delirando, perguntam para ele se ele estava fazendo isso porque ele está escrevendo um livro, que ele estava fazendo isso para poder escrever um livro e tal. E ele vai falando que não, que ele sobreviveu a 14 mil anos, né? E aí a história vai fluindo em cima disso, né? A história vai fluindo em cima disso e vai ficando muito interessante, porque é um filme que só tem diálogo, mas você vai ficando, vai cativando a atenção do telespectador. É um dos filmes mais brilhantes que eu já vi, né? E uma das ideias mais brilhantes também, né? E aí o Dan pergunta para ele como que ele teria sobrevivido, e o professor de biologia, o Harry também, aí ele fala que as células deles foi renovada, que ele tem uma capacidade de renovação de células muito boa, né? E, enfim, aí o filme vai falando sobre essa questão do paleolítico, né, que ele seria um homem que viveu desde o paleolítico até agora, e aí vai mostrando muito sobre história, antropologia, uma grande aula de história e antropologia da pré-história, principalmente o filme, né? Bom, o Jeremy Bixby, que é o roteirista desse filme aqui, que faleceu em 98, concluiu no seu leito de morte, era para ser um episódio do Star Trek, aquele antigo do Dr. Spock, do William Shatner, né, que era o Capitão Kirk, né, o William Shatner, ator canadense, fez muito sucesso, né? Era para ser um episódio do Star Trek que eles encontrariam um cara que seria como se fosse o Matusalém. Vocês sabem que o Matusalém é aquele ser bíblico que teria 900 anos, seria quase mais de 1000 anos, alguma coisa assim. Então era para ser um episódio do Star Trek. E no final do filme, quando o enredo é concluído, o Dan, que é o professor de antropologia, ele fala assim: depois de uma tensão como essa, vou chegar em casa e assistir um episódio do Star Trek para minha sanidade, né? A minha sanidade, como se a ficção científica do Star Trek fosse mais verossímil do que o John Oldman falando que tem 14 mil anos, né? Bom, e aí o filme vai fluindo. Aí tem a Linda, que é a estudante, ela faz perguntas muito óbvias. Mas é muito bom essas perguntas óbvias, são muito boas essas perguntas óbvias que ela faz, porque para o telespectador leigo, nem todos têm um conhecimento de bagagem de história, de antropologia, então você consegue entender muito mais, visualizar muito mais, né? E aí o clímax do filme é quando a Edith, que é a professora de literatura e a cristã devota, pergunta para ele se ele conheceu alguma figura bíblica, né? E aí ele fala que ele conheceu o Buda, esteve junto com o Buda um tempo no Oriente, e depois ele foi para o Oriente Médio. E aí ele dá a entender que ele teria sido Jesus, porque ele liderou uma revolta contra os romanos e teria sido
ele teria uma técnica, desenvolvido uma técnica de desfalecer por um tempo, ficar falecido por um tempo, porque ele conseguia provocar uma parada cardíaca nele mesmo e depois reviver, depois acordar. E aí essa teria sido a tática dele de fingir que morreu e depois ele conseguiu reviver, e aí teria sido a ressurreição de Cristo, e ele teria sido o próprio Cristo. E aí perguntam para ele, já estou falando que tem spoiler esse vídeo aqui, perguntam para ele, mas você não tem os estigmas, né, as marcas do Cristo? Ele falou que isso é uma pura lenda, lenda romana ou da história para intensificar ainda mais o crucifixo, que na verdade ele teria sido só amarrado à cruz, não teria tido então as chagas de Cristo, né? E a Edith fica totalmente incomodada, né? Ela fica muito incomodada com isso, porque ela é uma cristã devota, ela é professora de literatura, mas é uma cristã devota, né? E o John Oldman vai percebendo que ele tá pegando pesado com os caras, e o pessoal tá muito envolvido com aquilo, né? Boa parte dessa conversa se dá ao pé de uma lareira, e aí tem a importância do fogo, né? Eu já lembro daquele filme A Guerra do Fogo, aquele filme que conta da pré-história e tal. Então boa parte do filme é num pé de uma lareira, que eles estão conversando, aí tem essa menção com o fogo, né? E aí ele fala depois até que inclusive ele conheceu pessoas importantes, ele ficou um tempo na França, na Europa, ele conheceu inclusive na Holanda o Van Gogh, né? Ou na França, quando o Van Gogh ainda estava na França, ele conheceu o Van Gogh e tal. E aí nesse episódio do Matusalém do Star Trek ele teria dito que teria sido o próprio Brahms da música, né? E o próprio Leonardo da Vinci também, né? Chegaram a gravar um episódio com essa história, né? E o Matusalém fala que ele teria sido o próprio Leonardo da Vinci, né? Bom, e aí o filme vai então ficando cada vez mais tenso com essas declarações do John Oldman, e os seus amigos incomodados chamam o Will Gruber. Will Gruber era o professor de psicologia, que era psiquiatra também. E ele já é um senhor mais velho e tudo, e ele chega lá para avaliar se o John Oldman está com algum problema psiquiátrico, se tudo aquilo que ele está falando é algum problema de desvio de personalidade, ou bipolaridade, ou alguma coisa assim, né? Então essa ideia dele ser o próprio Cristo e ter ficado com o Buda, eu já vi isso em alguns livros do Spencer Lewis, que fala que aquele período da vida de Jesus Cristo que a gente não sabe qual que é, que depois só retoma com os 33 anos dele, quando ele é crucificado, ele teria ficado na Índia, no Oriente, né? Teria ficado na China, e aí teria uma espécie de simbiose o budismo com o cristianismo também, né? Bom, no filme, a cor marrom ela é muito presente, a roupa dele é marrom, a cabana dele é marrom, quase remete à cor marrom, que é a cor da terra, né? Cor de terra e tudo mais. E essa ideia também do Cristo, ele fala que é uma ideia que está presente nos gregos também, que é um semideus, né? Parecido com a história do Hércules. O Hércules era o filho de Zeus, que era o deus com uma mortal, né? E aí, essa ideia seria uma ideia presente já desde a época de Hércules, que não seria uma coisa nova. E aí tem aquela ideia do solstício de verão, solstício de inverno, que Jesus possivelmente nunca existiu e teria sido basicamente sua lenda voltada pelo sol. As lendas de Gilgamesh. O Gilgamesh tem uma história muito parecida com a do Moisés, de cruzar o Mar Vermelho. Aí tem todas essas ideias que as pessoas usam para questionar o próprio cristianismo, né? Bom, e ele então vai se mudando a cada 10 anos, né? De 10 em 10 anos ele vai se mudando. Ele não fica fixo num lugar por mais de 10 anos, porque as pessoas vão vendo que ele não envelhece. Em alguns lugares vão percebendo que ele não envelhece, e aí ele se muda, que é para as pessoas não perceberem que ele é um homem de 14 mil anos, né? Bom, e o Will Gruber, que é o professor psiquiatra, ele fica nervoso uma hora e fala: John, você acha que você é especial, que você é o único na Terra, que você é o único homem da Terra? Você está aqui fazendo graça com todo mundo, mexendo com questões religiosas das pessoas, como da professora Edith, mexendo com o emocional das pessoas, ainda mais que eles são um grupo de professores universitários que levam muito a sério essas coisas e tal, né?
E aí ele, percebendo que poderia dar algum problema para ele e tal, ele vai lá e desmente tudo. Fala que tudo aquilo era uma grande mentira, que ele teria dito aquilo só para impressionar eles e tudo mais, né? Bom, o paralelo com o livro Sapiens que eu faço, desse próprio filme também, é que, por exemplo, uma das coisas que o Harari fala nesse livro aqui, que eu achei muito interessante, é que os seres humanos chegaram onde eles chegaram, os sapiens chegaram onde eles chegaram, por conta da fofoca. É a habilidade de contar histórias e narrativas que fez com que a gente sobrevivesse. Desde a época das pinturas rupestres, né, tem muito em Atapuerca e Altamira, né, na Espanha, no norte da Espanha, em Altamira, tem várias pinturas rupestres, né? Essas pinturas rupestres já indicavam uma narrativa de história do cotidiano daqueles homens e tudo mais. E depois com a linguagem, né, seja a fala, e muito tempo depois, quando começa a história propriamente dita, a divisão da pré-história para a história, com a escrita, né, que foi a capacidade de nós contarmos histórias, e a fofoca, ele vai falar que é a fofoca, né. E o que esses professores estão fazendo em torno do John Oldman é justamente isso, eles estão conversando, estão com diálogos que basicamente remontam essa ideia da fofoca e tudo mais. Eu achei um paralelo muito interessante, né? Bom, e aí o Will Gruber, tem a cena final, já vou contando que tem spoiler, né? Todos os professores se despedem, vão embora, e o Will Gruber ainda não saiu da cabana. E ele pensa que ele tá sozinho lá, e ele conversa com a namorada dele. Ele fala assim, eu fui me mudando várias vezes, e mudando minhas identidades. Uma delas eu era, o primeiro nome eu não me lembro, mas o sobrenome Gruber. E aí o Will Gruber fica atento, né? E aí ele fala assim, eu fiquei um tempo com a minha família e fui embora. E aí o Will Gruber lembra do pai dele, que o pai dele ficou um tempo com ele e foi embora. E aí ele pergunta, ele fica abismado, será que ele está falando a verdade? Será que ele foi meu próprio pai? E aí ele vai lá e pergunta assim, qual que era o nome do nosso cachorro? Qual que era o nome do nosso cachorro? E aí o John Oldman vai lá e fala, Ruffy, né? Ruffy. E aí ele fica desesperado, falando, nossa, ele estava falando a verdade, e além dele falar toda essa verdade, ser um homem de 14 mil anos que não morre, ele foi meu próprio pai. E aí o Will Gruber, que é o professor psiquiatra, vai lá e tem um infarto, e aí ele morre, né? Chama uma ambulância e ele morre. E aí o final do filme é o John Oldman indo embora na sua caminhonete. E aí termina o filme, né? Então dá a entender que tudo aquilo que ele estava falando, dele ser um hominídeo não, né? Mas dele ser um homem de Cro-Magnon, um homem de 14 mil anos do Paleolítico, aquilo tudo era verdade, né? Por isso que chama o homem da Terra, né? E aí tem essa questão da imanência versus transcendência, né? O homem da Terra seria imanente às leis do universo e tudo mais, né? Seria muito interessante isso, né? Longe de qualquer polêmica religiosa, não quero entrar o filme não visa entrar em polêmica de desconstruir a história de Jesus, nem nada disso. E ele faz de uma forma muito sutil, ele consegue ser um filme acessível para todos os públicos, mesmo aqueles que se sentiriam ofendidos por conta da religião, né? Bom, o filme foi uma produção de $200 mil, se você comparar com os filmes hollywoodianos, foi uma produção muito barata, né? E ganhou vários prêmios. Ganhou prêmios na Espanha, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos. Foi um filme muito premiado, né? Vale muito a pena, recomendo The Man from Earth, que teve uma continuação que não foi muito boa, que era o The Man from Earth, o Homem da Terra, o Holoceno, né? O Homem da Terra, o Holoceno, é de 2017, mas eu não achei tão legal, não. O primeiro é infinitamente melhor, né? E aí fica a pergunta, eu deixo essa pergunta para vocês escreverem nos comentários aqui. Vocês acham que seria possível um dia o ser humano viver 14 mil anos? Né? A expectativa de vida a cada geração aumenta. Será que um dia nós seremos capazes de viver 14 milênios? Né? Fica essa pergunta, né? Bom, então é isso aí. Curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like, seu comentário e vamos sempre promover a cultura e o cinema universal. Valeu, gente! Grande abraço!